Bom, Helenice, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui batendo papo com a gente. Bom, eu e você, a nossa fala vai ser ao vivo e a cores com o pessoal, né? Mas a gente está aqui para dar um backup para a Mariana, para ouvir a Mariana, né? Mariana, obrigado, mesmo com um contratempo aí na tua vida, você tirou uns minutinhos para a gente gravar e poder disponibilizar o pessoal. No final, você só não esquece de deixar o teu contato para o pessoal, se quiser entrar em contato contigo, tá bom? Mas nós estamos aqui, vamos gravar uma conversa, um bate-papo com a Mariana Secato, da UEL, né, e de um colégio particular, também em Votuporanga, e vamos falar sobre incidentes críticos relacionados com o ensino e com as aulas de língua portuguesa, né, como parte das atividades da Semana de Letras do Instituto Federal de São Paulo, lá no campus Cubatão, né? Então, para a gente, seguindo aqui o modelo que eu e a Helenice gostamos de fazer, né, Helenice, nas nossas conversas, nesse momento de lives, aí a gente tem que ficar pensando agora, né, Helenice, como é que vai ser o nosso momento pós-pandemia, se vamos continuar com lives ou não. O que será das lives, né? Mas, seguindo esse modelinho que nós pensamos, né, Mariana, em vez de eu te apresentar, né, fazer aquela apresentação chata, né, de currículo Lattes, o Lattes, o pessoal vai lá e dá uma olhada no teu Lattes, né? A gente gostaria que Mariana falasse por Mariana. Se apresenta, okay. Já começa a sua fala. Obrigado, viu, por ter aceito o convite. Ok, imagina, Rubens, eu que agradeço imensamente, né, esse espaço de poder falar para um público tão especial, para professores e futuros professores, né, e estar com vocês, Helenice, você, duas pessoas que eu admiro muito, não só no campo acadêmico, mas enquanto pessoas. Eu me sinto realmente honrada de estar aqui, né? Eu sempre brinco que a Helenice tem sido aí um exemplo para ser seguido de persistência, de divulgação de um trabalho importantíssimo, né? De conscientização. E o Rubens, eu sempre falo que é um amigo, um mentor intelectual, espiritual, que eu tenho muito dele, muito apreço. Então, estou muito feliz de estar aqui. Peço desculpas pelo imprevisto, né? Vou expor aqui algumas reflexões. Peço já desculpa também se alguma reflexão minha parecer superficial, diante de tanto conhecer que vocês têm aí sobre o assunto. Eu vou dar uma reflexão de um ponto de vista de uma professora, de uma mãe, de uma cidadã que atua, que estuda e que atua a linguagem, né? A língua portuguesa, a língua inglesa enquanto língua estrangeira. Então, no final da minha fala eu deixo meu contato e ficarei muito feliz se tiver aí alguma dúvida, alguma troca de informação, né? Ficarei muito feliz se eu receber algo assim, tá? Então, eu fiz toda a minha trajetória na UEL, né? Em letras. E meu último trabalho, né, diante da tese, do doutorado, eu trabalhei com incidentes críticos, que eu vou relacionar um pouquinho toda uma situação que a gente tem vivido aqui de perplexidade, né? E sempre voltada para essa vertente crítica, né, de nos formar enquanto professores, criticamente, porque eu acho que quando a gente sai da universidade, a gente cumpre um papel muito importante, a gente ultrapassa grandes obstáculos acadêmicos ali, mas quando a gente sai ali da nossa formação inicial e também depois dentro da nossa formação continuada, a gente está na prática, dentro da sala de aula, né? E daí? Né? Como que a gente tem que continuar ou manter a nossa missão de levar a capacidade do pensamento, da reflexão, da criticidade para as nossas crianças, né? Os futuros professores têm que pensar, vocês vão comandar aí e direcionar futuras crianças para essa nossa sociedade. Então, as minhas reflexões eu quero que vocês levem para essa perspectiva, né, da importância que vocês vão ter na vida de outras pessoas. Quando a gente está na universidade, a gente não tem, né, essa percepção, mas quando você pisa a primeira vez dentro de uma sala de aula e fecha a porta ali, que é você com crianças, adolescentes, pré-adolescentes, aí você percebe a tua importância, a grandiosidade da sua missão, né, a grandiosidade da escolha tua de ser docente. Enfim, vou começar aqui, né, a gente está falando de perplexidade, né, a definição de perplexidade. Oi. Mariana, Oi. Eu vou soltar os teus slides e eu e a Helenice saímos, mas a gente está ouvindo tudo aqui, você precisa só chamar a gente, tá bom?
Joia, obrigada. Obrigada, Rubens. Joia. Bom, então, diante, né, desse tópico de como manter, de como a gente desenvolver essa consciência crítica no momento de perplexidade, eu busquei trazer, né, o que significa perplexidade? Que a gente usa essa palavra tão corriqueiramente no nosso dia a dia, né? Ah, fiquei perplexo com tal situação, aquilo causou tanta perplexidade, mas o quê, né? O que é essa perplexidade? Esse estado que demonstra o quê? Essa hesitação diante de uma situação complexa, onde a gente não sabe que decisão tomar. Então, a perplexidade causa primeiro esse impacto, né? Esse congelamento de algo que para você é novo ou é difícil, e, consequentemente, a gente não sabe o que fazer. Eu deixei aqui, né, esse conceito com essas ênfases aqui na palavra hesitação, nessa expressão situação complexa e não saber o que fazer, porque isso vai ter muito a ver com uma ferramenta que eu estudei na minha tese de doutorado, que são os incidentes críticos, cuja definição desses eventos, eles remetem muito a essa situação de perplexidade, né, como algo que te deixa paralisado diante do que você não sabe, do desconhecido, né, ou do que é chocante realmente, né. E diante disso, dessa hesitação, e diante de situações complexas, né, eu, né, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto professora, muitas vezes não sei o que fazer, me sinto perplexa diante de algumas situações, né? Situações que aconteceram há séculos e que trouxeram consequências maldosas, perplexas mesmo, mas, porém, mesmo diante dessa situação de trazer algo ruim, continua acontecendo, né? Então, eu trago aqui primeiro uma fala de Hitler, né? A gente sabe, né? Um comandante, um líder de um dos maiores, dos fatos mais cruéis da humanidade, né? Onde ele alertava, né? Ele dizia que se só pode ser orgulho de uma nação quando na mesma não há nenhuma classe de que seja preciso se envergonhar. Claro, né? Fazendo alusão aos judeus, e a gente é impossível não pensar nos milhões de pessoas mortas, nas milhões de pessoas mortas e nos milhões de descendentes, né, que por carregarem as consequências de uma religião, do ponto de vista econômico, sofrem com isso até hoje, né? E hoje eu trago uma fala, né, completamente contemporânea do líder mais poderoso, do líder do país mais poderoso do mundo, Trump, né, quando ele diz: quando o México manda seu povo aos Estados Unidos, eles mandam pessoas que têm um monte de problemas e trazem esses problemas para nós. Eles trazem drogas, trazem o crime, são estupradores, e alguns deles, eu confesso, são boas pessoas. Eu iria construir um muro e ninguém mais entraria ilegalmente. Eu faria o México pagar por isso. Né? Nessas duas fotos eu coloco ali as crianças de Auschwitz completamente separadas dos pais, né, dentro dos campos de concentração. Eles chegavam, qualquer pessoa que lê alguma trajetória sobre, né, esse episódio horrível da história da humanidade, as crianças foram separadas dos pais. E aqui uma foto de uma mãe mexicana, revistada, né, na fronteira, tentando cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos, revistada diante da filha, a filha foi separada. Onde, né, o que me causa perplexidade nesse fato é que até hoje, se acessarmos qualquer site de notícias aí, temos ainda cerca de 600 crianças que ainda não conseguiram encontrar os pais, né, que estão jogadas aí nesses campos de concentração modernos, porque o presidente da maior potência mundial não deixa, né, que os pais encontrem seus filhos, porque eles tentaram entrar legalmente no país, certo? Então, uma situação que aconteceu ali no começo do século continua acontecendo até hoje, né, o que me causa perplexidade é que continua acontecendo até hoje, né? E que esses líderes políticos existem porque a maioria escolheu, né, democraticamente, tá? Aqui trago, né, outra situação que me causa perplexidade. Eu trago uma foto de Hedy Lamarr. Eu fiquei sabendo há pouco da história de Hedy Lamarr. Foi uma atriz muito famosa dos anos 30, 40, de Hollywood, né? Famosíssima, foi considerada a mulher mais linda do mundo nessa época. Apesar, né, do talento, da beleza, ficou conhecida por isso, ela traz essa frase aqui, né, para elucidar um pouco o contexto, que ela diz, né, é fácil para qualquer mulher ser glamourosa, basta ficar quieta e fazer ar de estúpida. Ela foi casada com... Ela é judia, né, uma atriz judia, mas escondia isso para poder atingir o sucesso, enfim,
e foi casada com um empresário muito poderoso alemão, fabricante de armas, muito amigo de Hitler, de Mussolini. E durante a trajetória dela, ela conta que ao casar, ela percebeu com quem ela tinha casado, ela ficou confinada, foi agredida fisicamente, moralmente, e nisso, para ela conseguir escapar dessa situação, ela ficou quieta. E enquanto esse quietar dela acontecia, ela foi responsável pela criação do sistema que nós utilizamos hoje para conseguir nos comunicar pelo Wi-Fi, pelo Bluetooth. Ela conseguiu criar esse código, né? Quando eu estava com um amigo pianista ali, enfim, por acidente, né? Ela conseguiu criar esse código para poder se comunicar, de forma que o marido não percebesse que ela estava se comunicando naquela época ali da guerra, da ditadura, enfim, para poder escapar do marido, né? O que me chama a atenção aí é que essa ferramenta que ela criou, ela não conseguiu patentear no nome dela nos anos 40, foi patenteado no nome do amigo porque ela era mulher. Ela só conseguiu o reconhecimento disso no ano de 97, 1997, já, né, mais velha, para mostrar o quê? O silêncio que a mulher enfrenta, a falta de parceria, que ouçam, né, que escute a voz de nós, de mulheres, né, que apesar de tudo trabalhamos, lutamos, inventamos, somos cientistas, atuantes sociais e políticas, né, onde essa desigualdade de gênero continua até hoje no Brasil, né, nós vemos a baixa representatividade da mulher na política, né, agora com a epidemia, precisou de uma epidemia surgir para que olhares mais atentos se voltasse para a questão da violência física dentro de casa, porque dentro de casa a mulher, né, ficando mais confinada, sofreu mais violência psicológica, mais violência física, ainda mais, né, se relacionada à raça, né, a mulher negra muito mais discriminada, muito mais oprimida e com menos chances e condições de sair dessa situação ainda, né. Eu trouxe a Edilamar, contrário a toda essa situação, a esse estereótipo da mulher que a gente vê como agredida, porque todas são, né, enfim, e para mostrar a minha perplexidade diante do fato que isso continua acontecendo até hoje, né, há mais de 100 anos, isso ainda continua acontecendo, né, e outra situação que me deixa perplexa, né, eu abro essa situação aqui com uma frase linda do Nelson Mandela, né, aqui a gente está logo depois do dia, hoje é dia 23, estamos aí logo após o dia da consciência negra, né, onde Nelson Mandela, que foi um dos maiores atuantes mundiais em prol lutando para igualdade de direito, de voz, de oportunidades, ele dizia, né, que as pessoas são ensinadas a odiar, e se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar, né, porque o amor é algo mais natural para o coração humano do que seu oposto, né, eu acho que a gente devia acreditar, é difícil acreditar nessa frase, né, pensar que diante de tantos fatos que nos trazem perplexidades, a gente achar que o amor é uma coisa mais natural para o coração humano, né, por quê? Né, a gente vê fotos do início do século também, com toda a situação de segregação, discriminação, enfim, que não tem explicação. Para mim, não existe explicação e que continua acontecendo até hoje, gente, né? Ou seja, aí, quantos George Floyds, quantos João Albertos serão necessários? Será que vai precisar de mais gente ter que pagar com o corpo, com a vida, para tentar amenizar essa situação que causa tanta perplexidade, né? Então, eu trouxe essas três, né? Claro que existem tantas outras situações, tantas pessoas envolvidas, né? Pode parecer superficial a minha abordagem, mas para dizer o quê, né? A minha perplexidade, desculpem, e de outras pessoas, né? Para mim, reside nesse fato aqui, né? Tudo isso aconteceu, e é muito comum a gente ouvir hoje, né? Eu acho que não precisa nem nomear, né, o autor dessas frases, né? Líderes políticos, né, que controlam a gente, que são responsáveis por toda a nossa atuação social e política e cultural, né, são aqueles que escolhem nossos representantes, aí, políticos, culturais, científicos, enfim, dizerem tais coisas, como: eu fui no quilombola em Eldorado Paulista, olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Mais de 1 bilhão por ano é gastado com eles. Onde, né, escutamos também, né, tais citações. Fica aí, Maria do Rosário, fica.
Há poucos dias, tu me chamou de estuprador no Salão Verde. E eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir, né? O filho começa a ficar assim, meio gayzinho. Leva um couro. Ele muda o comportamento dele, tá certo? Já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eu levei umas palmadas. Meu pai me ensinou a ser homem. Outra situação, outra citação. Fui com os meus 3 filhos, o outro foi também, foram 4. Eu tenho o quinto também, o quinto eu dei uma fraquejada, foram 4 homens. A quinta eu dei uma fraquejada e veio mulher. Depois, ô preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não vieram em ambientes como, lamentavelmente, é o teu. Né? Ele se refere a Preta Gil, né, quando questiona sobre o que faria se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra. Depois, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, né? O erro da ditadura foi torturar e não matar. Depois, não vou combater nem discriminar, mas se eu vir 2 homens se beijando na rua, vou bater. Enfim, não é questão de gênero, tem que botar quem dê conta do recado. Se eu botar as mulheres, vou ter que indicar quantos afrodescendentes. E depois, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria cometido quando muito de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, daquela conhecida televisão. Né? A perplexidade, eu acho que se põe aqui nessa questão, né? Existe. E ele não chegou aí sozinho. Ele foi eleito pela maioria, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto, né, estudiosa, enquanto atuante, professora, né, com o pé no chão na sala de aula, eu corroboro aí com o Gibran, que ele diz que a perplexidade é o início do conhecimento, né? Pode ser, ou seja, diante de tanta perplexidade, situações que no início nos deixam bloqueados, paralisados, você fala, poxa, eu não estou escutando isso, será que é verdade? Não, daí depois que você assimila que é verdade, você fala, o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu papel aqui agora, né? E é aqui que eu corroboro nova, né? Quando a gente começa a pensar mais um pouco nessa responsabilidade que vocês, futuros professores, e que nós aqui, enquanto já pé no chão, né, enquanto professores atuantes, temos, né? Que é a nossa atuação. Né? E a nossa atuação no sentido de ter essa obrigação de tentar voltar o olhar para os nossos alunos, para as nossas crianças, pensarem sobre o que ouvem, para que essa perplexidade não vire uma coisa, uma banalidade, uma coisa normal. A gente tem que vivenciar isso durante a nossa formação, né? Então, o Nova, ele já diz, né, que a nossa educação, a educação de professores, ela tem que ser além da intervenção técnica, né, mas tem que ser uma intervenção política. Por isso aqui a minha intervenção nessa fala política, a minha colocação enquanto cidadã, né, política. Não quero dizer que a minha colocação é a correta, ou enfim, não quero que todos corroborem, né, diante das minhas colocações, mas enquanto professora eu me sinto obrigação de me colocar, de interferir politicamente, né? Para quê? Para que promover uma participação em debates sociais, culturais, né? E ser capaz de trabalhar, entender o contexto que eu estou trabalhando, né, com os meus amigos, parceiros ali de profissão e de estudo, para que isso possa acontecer, para que eu consiga formar na minha prática essa habilidade de fazer com que os meus alunos simplesmente pensem, né, que escutem qualquer frase dessas que eu mencionei para vocês, que estão nas nossas revistas, jornais diariamente, e que pelo menos falam, poxa, será que... Como assim ele está falando isso, né? Enfim, tá? Então, o Nova, ele propõe esse conceito aí de transposição deliberativa, né? Por transposição deliberativa no lugar de transposição didática, né? Para referir essa ação do professor diante dessa capacidade de criar discussões, né? De tentar balancear essas opiniões singulares e tentar olhar de um ponto de vista mais amplo, mais global para situações da sala de aula, tá? Então, ele fala ali, ó, é por isso que recorro às figuras, né, que para saber analisar e saber analisar-se. A gente está na sala de aula, a gente tem que saber da nossa prática, a gente tem que ter uma autorreflexão daquilo que deu certo ou não, né, e tirar, né, algo que possa depois fazer com que eu me retifique, ou que eu me intensifique em algumas questões que são necessárias, tá? E daí, entra essa parte mais técnica, né, que eu mencionei anteriormente, que é o que eu acabei estudando na minha tese, que foram os incidentes críticos, né?
Bom, antes de definir incidentes críticos, eu vou trazer para vocês, né, como ele é constituído, o que causa um incidente crítico e a consequência desse incidente crítico. Por quê? Porque foi a trajetória que eu fiz no meu trabalho, na tese. Primeiro eu recolhi os dados, né? E os dados que eu tive em mãos me fizeram depois, me permitiram definir incidente crítico, né? Então, só para contextualizar, foi uma tese que eu trabalhei essa definição, buscando, né, que são esses incidentes críticos em 3 contextos de formação que um professor pode passar, né? Um professor na formação inicial, na graduação, um professor na formação continuada, ou seja, já atuando, porém buscando aí novas inspirações, novos cursos, enfim, e a referência bibliográfica, os estudos bibliográficos sobre esse tema. Então, ou seja, são 3 áreas aí que qualquer professor passa, né, para se formar. Você começa na universidade, você continua depois praticando, e a gente lê, a gente estuda, enfim, a academia entra aí. Então, diante de todos esses contextos, né, o que me veio como incidente crítico, né? Algo subjetivo, algo imprevisível, são coisas que não tiveram a intenção de acontecer, são coisas vividamente lembradas, porque quando alguém conta um incidente crítico que aconteceu, a pessoa, né, vocês vão ver, eu trouxe alguns excertos aí como exemplos, né? As pessoas contam aquilo com tanto ímpeto e com tanto detalhe com tanta lembrança dos detalhes, como onde, como, o que disse, o que falou, que é vividamente lembrado. A pessoa ali marcou, tá? Pode tratar de trivialidade escolar, coisas corriqueiras escolares, né? Geralmente, isso que mais tocou, né, nesse entendimento do incidente, são coisas que são incidentes que têm uma carga negativa. Nada positivo, sempre negativo, sempre diante de uma crise, né, negativa, cria instabilidade. Sempre no incidente crítico a pessoa se encontra diante de um dilema, ou seja, o que eu vou fazer agora, né? Sempre envolve valores culturais, costumes, algo relacionado à comunicação, porque esse incidente ele foi relatado, ele foi lembrado, ele foi exposto de alguma forma e aconteceu em determinado tempo ou espaço, tá? Esses são os traços que constituem os incidentes em geral, tá? Onde que esses incidentes aconteceram? Qualquer lugar, gente, contexto profissional, pessoal, durante a formação inicial, continuada no trabalho, na escola, na família, na comunidade. Então, são situações que acontecem, né, em qualquer esfera que a gente, enquanto cidadão, enquanto profissional, a gente pode atuar. Tá? Então, é uma coisa que acontece, né, em qualquer lugar da nossa vida, né? O que causa? Aqui que foi o impacto, né? O que mais causou incidente crítico em todos esses contextos pessoais, profissionais de formação, de atuação, foi a discriminação. E primeiro, a discriminação racial, a discriminação enquanto não entendimento do que é diverso dele, da diversidade cultural, do que não é teu, e de gênero, né? Outras coisas que possibilitaram, que causaram incidentes, né? Algumas lacunas, algumas dificuldades apontadas, seja pelo par mais experiente, porque a gente colocou assim na pesquisa, né? Sempre tinha alguém mais experiente na situação, alguém menos experiente, né? Por as pessoas mais experientes, por exemplo, um professor, o que causou um incidente crítico ali? A estrutura da aula, como turmas grandes, tudo que vocês vão passar um dia também, né? Falo para os professores aí, vocês vão chegar com salas de 40, 50 alunos completamente heterogêneos, né? Às vezes a tecnologia pode ser um impedimento, ou a falta da tecnologia, ou não saber utilizar a tecnologia. Problemas, às vezes, dificuldades de uma aula com um aluno específico, relacionado a algum nível de proficiência, ou algum nível, né, de conhecimento que o aluno tecnicamente deveria estar e não atingiu. A não participação do aluno na aula, a questão de transnacionalidade na aula, né? Como que eu lido com um colega diferente de outros aspectos, que vem de outro mundo, que não é o meu, outro mundo cultural, né? E problemas de comunicação. E surgiram também alguns impedimentos por parte de pares menos experientes. Por exemplo, um aluno. Um incidente aconteceu com um aluno porque um professor teve uma postura autoritária, porque um professor assediou sexualmente, porque um professor simplesmente mandou, ou porque um professor simplesmente cumpriu alguma demanda da instituição, sem saber nem ele mesmo porque estava acontecendo aquilo, que estava cumprindo isso. Então, né, essas são as causas gerais desses incidentes. E aqui, né, que entra essa questão dessa percepção da perplexidade, né? Ou seja,
Que consequência que teve isso na vida da pessoa, nesse acontecimento? Certamente, né, todos os incidentes relatados, foram muitos durante o trabalho, nesses 3 contextos, né, eles trouxeram sofrimento moral, trouxeram uma intensificação das diferenças sociais. Em alguns casos teve reforço positivo, né? A gente vai ver mais para frente por quê? Porque em alguns momentos, quando a pessoa parou para pensar no que aconteceu, ela, durante o decorrer da vida dela, mudou. Falou, eu não quero fazer igual que fizeram comigo. Eu não quero que aconteça, eu não quero que aconteça com outro aluno meu, com um filho meu, com um amigo meu, com quem trabalha comigo, o que aconteceu comigo. Então, teve uma reflexão, né, que promoveu uma ação contrária, como se fosse um manifesto, né? A reação de terceiros, ou seja, tudo que acontece na vida da gente, tem alguém assistindo, né, uma coisa, uma injustiça, alguma coisa que acontece com a gente, tem alguma pessoa assistindo. Como que essa terceira pessoa assistindo reagiu? Ou como as pessoas que estavam escutando o relato dos incidentes dos outros colegas, por exemplo, como eles reagiram? Então, teve essa reação, né? Alguns reagiram positivamente, outros negativamente, outros se, né, apoderaram da causa ali, quiseram entender, outros não, né? E trouxe esse processo mental aqui, essa reflexão, tá? Por quê, gente? Uma das contribuições do meu trabalho foi atribuir ao conceito de incidente crítico esse posicionamento. Um incidente, um acontecimento na nossa vida, ele só se torna crítico se eu pensei, se eu refleti sobre aquilo. Se aconteceu, passou, tudo bem. Não, não é crítico, não é incidente, foi só um acontecimento, foi só um evento. Nada profissional, de identidade profissional e pessoal, porque em muitas situações, principalmente os incidentes relatados na formação continuada do professor, eles tiveram um posicionamento de falar assim, nossa, depois daquilo, nas minhas aulas eu comecei a pensar diferente. Quando o aluno fazia isso comigo, eu perguntava isso na minha aula, como foi feito comigo num momento da minha vida, eu tentava mudar essa situação para ele não se sentir daquele jeito. Então, teve uma mudança, uma reflexão nisso e a mudança da própria prática, né? E é por isso, para isso, né, que os incidentes, na verdade, eles servem como essa ferramenta para nós, para desenvolver esse hábito de reflexão, né? Porque não é um recurso difícil de se conseguir, todo mundo já passou por alguma situação, e você falar sobre isso, conversar sobre isso, expor e trocar ideias com seus colegas, né, seus futuros colegas de profissão, ou com seus colegas que estão ainda na graduação com você ali, isso ajuda a você, em algum momento de perplexidade, ou seja, de você não saber o que fazer, você fala, nossa, eu já escutei falar sobre isso já aconteceu com tal pessoa, essa pessoa fez assim, quem sabe, se eu fizer desse jeito também nesse contexto pode dar certo? Ou se eu modificar tal coisa nesse meu contexto aqui, será que vai ser legal? Né? Então, o incidente serve como esse tipo de ferramenta aí, né? E aqui, eu passo, né, a colocar essas características dos incidentes críticos, né, que eu falei para vocês, diante de algumas situações perplexas, de alguns incidentes contados, né, narrados durante a pesquisa, né? Teve esse incidente aqui, né, em aulas, né, só retomando aqui, foram colhidos esses dados com professores de português, né, de inglês, mas a bibliografia trazia exemplos de professores de história, de matemática, geografia, enfim, né, então, professores, tá, professores em formação inicial, formação continuada ou já praticantes, né, então fala assim, desses incidentes, né, eu estava na 4ª série do ensino fundamental em um colégio particular, o ano já estava acabando e ainda tínhamos um trabalho em grupo para apresentar na aula de língua portuguesa. Estávamos em um grupo de 4 ou 5 meninas, todas nervosas, ansiosas com a apresentação, mas uma das meninas estava mais do que todas nós. Fomos para frente, mas a menina dizia que não queria apresentar. A professora insistiu e mandou todos apresentarem. Lembro da menina tremendo muito. Quando chegou na parte dela, ela disse novamente, quase chorando, que não iria falar e voltou para o seu lugar. A professora novamente insistiu e a obrigou a voltar para a frente da sala. Lembro que ela chorava de soluçar e de tanto nervoso ela vomitou na sala, o que a fez ela sentir mais envergonhada ainda. Essa professora deixou de lecionar e se tornou coordenadora do ensino médio do ano seguinte. Já a menina não voltou mais para aquele colégio. Então, tá vendo? Foi um incidente. A professora autoritária não entendeu aquele momento da menina. Agora, assim, imagina, gente, vocês aí, né, futuros professores em formação.
vocês vão passar por situação dessa, vocês vão passar por situações de alunos que, por algum motivo, não querem participar, não conseguem participar, e aí? Né? Pensar, o que eu faço com esse aluno meu? Né? Vou obrigar? Vou fazer? Vou pressionar? Né? E aqui mostra claramente um dos motivos, né? Das recorrências mais marcantes no trabalho, que foi essa imposição de poder, né? Essa relação de poder do professor forte, né? Que anula as vozes, onde teria que ser o contrário, né? A função desse professor. Né? Aqui, de novo, são de pessoas no segundo ano do curso de Letras de Português, tá? Então, olha lá. Quando eu estava na sexta série, colégio estadual público, minha professora de história era uma pessoa muito religiosa, seguidora fiel do cristianismo. Sendo assim, ela havia tornado tradição que sempre antes de suas aulas começarem, os alunos deveriam fazer uma oração. Era uma oração cristã, mas com muitos traços do catolicismo. Na mesma turma tinha uma aluna que se autodeclarava ateia desde que entrou no colégio e se recusava a fazer as orações impostas pela professora. A situação gerava desconforto na turma, que era adepta das crenças da professora. Isso fazia com que os alunos criassem um clima desconfortável para a aluna, a ponto de fazê-la se retirar da sala sempre que as orações aconteciam. Então, né, nós enquanto professores, nós temos nossa identidade religiosa, política, cultural, mas a gente tem que saber, né, mediar a nossa identidade diante de tanta diversidade aí. Uma turma de 40, 30, 40, 50 alunos, você não vai encontrar, né, pessoas que pensam como você, que creem como você e que atuem como você. Então, uma das missões do professor, né, é saber criar essa prática reflexiva de lidar com essas situações de diversidade, né, onde o professor, repito de novo, tinha a função de unir, de esclarecer, de trazer todos para uma perspectiva, para quê? Né, impor uma crença numa situação de diversidade religiosa aí, né? Não faria sentido algum. Foi um outro incidente crítico narrado, tá? Aqui fala de outro incidente, né, que menciona essa questão aí do que a sociedade impõe como ser o belo, né? Uma das alunas contou, narrou esse incidente aqui, que ela estava no ensino médio, que ela era gordinha, que ela cortava, pintava o cabelo, era uma adolescente meio transgressiva nesse sentido. Um professor de geografia só atribuía notas baixas para ela e não sabia dar esse feedback para ela porque da nota baixa, e ela tinha certeza que ia bem na prova, enfim. Depois de um tempo, essa menina teve um problema de transtornos alimentares, emagreceu mais de 15 quilos, voltou a ser o normal, o que a sociedade espera de ser bonita, magra, parou de pintar o cabelo, e o professor começou a tratá-la de forma diferente, começou a atribuir mais nota do que ela falou que ela merecia. Então, o professor agindo aí diante de estereótipos novamente, sem lidar com a questão da transformação do aluno que aparece na tua frente. A gente, quando o professor vê isso, é bonito de ver isso. Você pega um aluno no quinto aninho, você vê ele chegar ao ensino médio, o crescimento dele físico, psicológico, comportamental. Na graduação, os professores que atuam na graduação, certamente quando vem um aluno no primeiro ano da graduação e vê esse aluno chegar depois a concluir isso e se tornar apto a atuar, né? É um processo que todo professor devia ver com vislumbre, com entendimento, né? Com aceitação, e não foi esse caso aqui, tá? Aqui, esse incidente me marcou muito, uma professora de formação continuada, ela ensinava inglês para crianças pequenininhas, né, de 3 a 6 anos, e é uma situação que me marcou porque isso aconteceu muito nas minhas aulas, né, de português, aula de inglês, enfim, da criança pedir emprestado o lápis cor de pele. Me empresta o lápis cor de pele, né? Então ela fala aqui, ó, se eu tivesse, sim, eu tive uma experiência diferente quando ensinava crianças de 3 a 6 anos, de 3 a 6, 7 anos, como há 4 anos atrás, e quando elas estavam desenhando ou pintando algo, sempre pediam a mim ou seus amigos o lápis da cor da pele. É como um lápis rosa, se referindo a um lápis tipo rosa, né? E ela sempre dizia, eu sempre dizia a eles, o que você quer dizer com cor da pele? Porque a cor da minha pele é diferente da sua cor, que é diferente da cor dele. Aí eu tentei fazer eles olharem para os amigos e dizerem, nós somos todos diferentes, né? Quer dizer, né? Que tipo de rosa é esse? E ela fala, eu achei interessante o relato dessa professora, que ela fala assim, ó, essa é a minha experiência, acho que se pensasse no que eu teria feito de forma diferente nessa situação, que ela, tá vendo, houve um incidente, e ele se tornou crítico, porque ela pensou naquilo, ela falou assim, gente,
Eu falei só para a menininha que pediu o lápis cor de pele. Eu devia ter aberto essa discussão para a sala inteira, né? Para tentar fazer com que eles pensassem sobre aquele cor de pele rosa, mas que a sala inteira chegasse a uma conclusão e refletisse sobre aquilo. Né? Então, teve já uma mudança dessa prática dela, que com certeza, depois, em outro momento, se alguma criança pedir um lápis cor de pele, referindo a essa cor rosa, né, ela teria chamado a turma inteira para uma reflexão coletiva, tá? Aqui é um relato de um incidente de uma professora de inglês, gente, como língua materna, tá? Nos Estados Unidos, inglês como língua materna. E ela leva para a sala de aula um texto para eles comentarem que falava sobre os transgêneros. E no determinado tempo, né, um aluno emite a opinião dele sobre os transgêneros, que ele diz ali, eu só coloquei essa parte vermelha que indicava, né? Bem, eu pessoalmente acho que eles são apenas um bando de abominações e devemos colocá-los todos em um só lugar e matar todos eles. Porque matamos todos de uma vez e todos eles morrem. E eles não vão existir. E o mundo não vai ter essa mancha mais. Ou seja, isso aconteceu em 2016, né? A situação completamente igual ao pensamento de Hitler, né? Daquela citação no começo da minha fala ali, que a sociedade, para Hitler, deve ser constituída só de pessoas que, para ele, que segundo ele, são pessoas aptas a viver nessa sociedade. Né? E numa aula do ensino superior, tá? Então, essa professora de inglês estava dando aula de inglês para o futuro professor de inglês, entende? Tá? Então, um professor que tem essa concepção, tá? Essa concepção nazista, ok? E aqui tem essa fala de uma aluna de letras português, se formando para ser professora de português no 3º ano, e ela conta um incidente que, para ela refletiu, que levou muito para o lado pessoal. Uma menina negra, linda menina, e ela usava cabelo bem afro, bem lindo o cabelo dela, e ela fala que durante toda a infância ela alisava o cabelo. E por um momento ela teve que parar de alisar o cabelo porque começou a danificar a saúde dela, né? Criança alisa cabelo, enfim. E o cabelo dela voltou a ser cacheado, lindo, enfim, no ensino médio, num amigo secreto, que a gente faz, as crianças fazem escola amigo secreto, enfim, ela ganhou uma chapinha de presente de um colega, né? E aquilo marcou tanto ela que ela voltou a alisar o cabelo, depois ela parou com essa prática de novo, e o que ela reflete que mais marcou ela, apesar de tudo, foi que depois de anos, uns 6 ou 7 anos, esse amigo mandou uma mensagem para ela no privado de uma rede social pedindo desculpa. Até então ele tinha percebido o erro que ele tinha cometido, né? Enfim, foi um incidente que causou reflexão, não só nela, mas não só quem sofreu o incidente nela, mas no agente também, e que se tornou crítico, um incidente crítico por isso, porque houve essa reflexão, né? Então, aqui eu chego à definição de incidente crítico, né, enquanto ferramenta que pode nos ajudar nesse desenvolvimento da nossa reflexão na prática docente, né? Incidente tem a ver com reflexão, com mudança, com identidade, com memória e imprevisibilidade, porque esses incidentes, eles chamam incidentes porque são imprevisíveis, você não espera que aquilo vai acontecer, né? Eu me lembro de um relato de um professor renomado australiano, que ele diz que uma colega dela também muito renomada, todos lemos, né, na nossa graduação, as obras dessa professora, e no começo da carreira dela universitária, durante uma aula, um aluno cogitou uma fala racista, ela não aceitou, e ela acabou sendo demitida da universidade, porque o reitor entendeu que ela tinha intenções comunistas ali, só porque ela defendeu essa questão e impediu um ato racista na sala de aula, entende? Então, são situações realmente imprevistas, né, que marcam a identidade da pessoa enquanto pessoa e profissional, que gera essa reflexão, consequentemente, gera uma mudança, quando a gente pensa numa prática, a gente tenta mudar, né, e marca, gente, a memória, marca, isso fica na cabeça e na mente e no corpo, fica marcado, tá? Então, eu interpreto, né, eu sou a favor da utilização dos incidentes críticos como essas ferramentas, né? Por quê? Porque eles remetem a esses acontecimentos que podem causar mudanças, que remetem a essas questões de identidade pessoal, profissional, são eventos muito lembrados, né? Essa questão de ser claramente lembrados enriquece muito a troca, a exposição, porque quem vai escutar aquilo vai se tocar, ou porque já aconteceu,
com a pessoa, já viu acontecer com outra, porque sabe que um dia pode acontecer. E como, mais ou menos, ela vai poder, né, se precaver numa ação que não exclua, numa ação que causa um acolhimento da percepção das diferenças, né? E, infelizmente, né, todo esse trabalho, de todos esses dados que foram colhidos nessa pesquisa, de leituras, né, que eu tenho feito por aí, esses incidentes, eles mostram para a gente, assim, explicitamente, né, essa perplexidade de situações onde envolve um professor, que deveria ser um agente social, um agente promotor do amor, né, mas que acaba se envolvendo e sendo, às vezes, protagonista de ações tirânicas, né, de situações didáticas que se tornam opressoras, intolerantes, né, onde tem uma prevalência de interesses econômicos e políticos imenso, né, e todos esses relatos, quando vêm dentro de um contexto que deveria ser olhado com uma perspectiva completamente contrária, de amor, de acolhimento e de compreensão, me entristece, acho que a todos, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo os incidentes como se vejo como uma ferramenta, do ponto de vista um pouco mais técnico, ou seja, dá para eu aplicar nesse contexto, porque eu estou lidando com pessoas, com sentimentos, com relatos que fizeram que elas mesmas pensassem, refletissem, para que algo se torne melhor, para que melhore, né? Bom, enfim, eu quis assim mostrar para vocês um pouco, né, o que essas situações que geram perplexidade para mim, eu acredito que para muitos, eu sei que eu abordei de forma superficial, mas eu só quis ligar essas questões aos incidentes enquanto, né, uma luz no fim do túnel. Né? Quem sabe utilizar esses relatos, esses acontecimentos e pensar sobre eles e trocar minha experiência com os meus colegas, com os meus alunos, essas situações podem ser um pouco amenizadas, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, de reflexão, de tentar compreender a posição de vocês mesmos, né? Futuros, queridos futuros professores, espero que sejam aí futuros colegas, que ensinar é um ato, assim, que envolve muito amor, mas, ao mesmo tempo, muita consciência do que você está fazendo naquele momento, com aquela turma e naquele lugar, né? Sempre em prol da compreensão do outro, né? Porque, assim como o Bakhtin diz, né, a gente não vive sem o outro, a gente se constitui através do outro. E eu acho que essa deve ser a nossa missão, tá? Então, eu termino minha fala por aqui. Como eu disse no começo, eu ficarei muito feliz se eu receber algumas perguntas, contribuições para minha fala, meu contato está aqui, e responderei todos com muito carinho e atenção, tá? Eu agradeço imensamente, espero que vocês aproveitem com a Helenice e com o Rubens também toda essa discussão, porque eu acho que tem coisas muito importantes também para trazer para vocês, tá? Um grande beijo e um abraço carinhoso aí a todos. Obrigado, Mariana. Muito, muito obrigado mesmo, né? Embora eu e a Helenice ainda temos alguns minutinhos, nós vamos querer conversar um pouquinho com você, nós queremos sugar um pouquinho mais, não é, Helenice? Vamos querer sugar um pouquinho mais, né? Obrigado por trazer essa questão dos incidentes críticos para essa mesa, né? A nossa mesa, ela tem o título de Educação Docente, Crítica em Tempos de Perplexidade, né? E você, acho que tratou essa questão da perplexidade de forma extraordinária, né? Nós vivemos um período, nós fazemos parte de um momento da história da humanidade que a gente saiu do bonde até pouco tempo atrás, né? Chegamos já na era da fibra ótica, já estamos indo aí para a internet 5G, 6G, sei lá o quê, né? Mas é um período de movimentação muito louco, muito confuso, muito frenético, né? Acelerado, a gente sai do material para o virtual e volta para o material de novo, assim, com muita velocidade, a coisa, como dizia o René Dreyfus, uma obra que tem esse título parecido, a gente vive num período estrobótico e ultra rápido, diz ele, né? E isso, obviamente, ele produz uma série de movimentações nas pessoas, nas subjetivações, nas identidades, enfim, né? E eu acho que a gente pensar nisso, quando a gente está falando de professores que já estão atuando e professores que pretendem se tornar professores nesse processo de educação docente, é importante.
Aí eu só gostaria, antes da gente entrar um pouquinho mais na tua fala, eu só gostaria de ressaltar, né, que quando a gente fala de crítico, né, mesmo você, quando fala de crítico no teu trabalho, Helenice, quando fala de crítico, né, a gente percebe que tem muita gente hoje em dia usando o termo crítico, né? Eu faço pesquisa crítica, o meu trabalho é um trabalho crítico, mas parece que tem havido um esvaziamento da concepção do termo crítico, né? Porque quando a gente está falando de crítico, eu, por exemplo, no meu espaço de trabalho, né, no meu espaço de pesquisa, a gente parte dos estudos críticos de discurso crítico. Ser crítico é você denunciar o que você entende como uma injustiça, ser crítico é você estar engajado naquele movimento, né? E ser crítico é você atuar de maneira pedagógica também, com a intenção de intervir, com a intenção de fazer algum ajuste, alguma mudança, né? Então, ser crítico e só observar ou só descrever não é ser crítico, né? Você precisa denunciar, precisa se engajar, precisa atuar, trazer à luz o que causa desconforto na população que você investiga, né? E intervir, né? Então, eu acho que esse deve ser o nosso ponto, nosso trabalho, né? O epíteto crítico hoje está muito esvaziado, né, pelas pessoas, né? E eu gosto muito de uma citação do Paulo Freire, quando ele fala que o ponto de vista dele, enquanto profissional crítico, ele diz que é o ponto de vista dos condenados da terra ou dos excluídos, né? É muito doloroso esse campo nosso, esse caminho que eu, você, Helenice e outros colegas escolhemos, porque a gente sofre muito com isso. Tenho certeza que você deve ter sofrido muito com a tua pesquisa, né? Especialmente com a qualidade dos dados que você produziu, né? Mas eu tenho dito às vezes para os meus alunos assim, que alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Alguém tem que olhar para isso e trazer à tona isso. E a gente não tem como a gente trazer à tona sem se sujar um pouquinho, sem sofrer um pouquinho com o que a gente percebe, né? Achei, assim, brilhante o que você trouxe no começo, falando de perplexidade, que você trouxe lá de Hitler e Trump, chocante, brilhante, ao mesmo tempo chocante, né? A questão do incidente crítico lá envolvendo o transgênero também foi impressionante, né? Aí sexta-feira, eu estava, na sexta tarde, eu dou aula na pós-graduação, na Unifesp, lá, né, como professor colaborador, uma turma de mestrandos e doutorandos, né? E aí a gente trabalha com a questão de discurso, e eu disse para eles, eu falei, olha, hoje nós percebemos que muitas pessoas com comportamento homofóbico, misógino, racista, violento, e muitos têm atribuído a essa pessoa que está aí no comando do país, assim como essa outra que está lá nos Estados Unidos, né? Tá. Mas, na verdade, eles não são os causadores. As pessoas já eram homofóbicas, já eram misóginas, já eram racistas, já eram violentas. Esse rapaz, nessa aula de língua inglesa lá nos Estados Unidos que você comentou, ele já era extremamente homofóbico, né? Extremamente violento, já tinha essa característica nazista. Ele só não tinha o espaço de fala, só não tinha o lugar, o espaço para falar, para dar a voz. Ele não tinha quem desse voz para ele. O que esses malucos que estão no controle hoje em dia estão fazendo é dando voz para esses outros que já existem, já estão aí e que precisam ser reorientados, né? É uma questão de má orientação, infelizmente, cultural isso, né? O professor de geografia que você falou, né? Que por conta lá da menina lá, da menina que era gorda, né? Ele não estava baseado em estereótipo, ele já era um discriminador por natureza, né? Já está além do estereotipagem, está além do preconceito, né? Então, enfim, é perplexidade, né? Perplexidade, né? Rubens, eu acho que você tocou uma coisa assim bem forte, que é essa questão da a gente lidar com esse lado aí feio e sujo, né? É dolorido, né? Enquanto pesquisadora e professora, eu sempre me coloquei no lugar, eu me sinto no lugar privilegiado, porque sou uma mulher branca, e isso já me coloca na frente de tantos outros indivíduos na sociedade, né? Me coloca aí a centenas de passos à frente. Pertenço a uma classe média baixa, mas sempre tive condições de estudar numa escola particular, que, querendo ou não, me trouxe algumas vantagens e desvantagens em relação às outras, em relação à escola pública, que eu sei que teria tido uma capacidade de reflexão e desenvolvimento de empatia muito maior,
Porém, vem de uma família bem assim, não digo racista, mas que não consegue ver as outras dimensões da sociedade. Eu sempre ouvi meu pai falar assim, me chamo Augusto, o nome do meu bisavô, que era negro, mas tinha nariz fino e cabelo liso. Que orgulho é esse de falar que descende de um negro, mas ele tinha o nariz fino e o cabelo liso? Não! Entende? Eu cresci escutando isso, né? Cresci escutando, você é a preta da família, porque eu sou a única que não tem olhos azuis e sou loira da minha família. Entende? Cresci numa sociedade que sempre me direcionou para algo muito mais discriminatório. Eu fui começar a entender esse processo, Rubens, quando eu entrei na faculdade pública, que eu tive acesso e condição de desenvolver a minha capacidade de empatia, quando eu tive colegas que encontravam coisas, ou eu via acontecer coisas, eu falava, gente, não é possível que isso acontece. Eu não sabia que aquilo acontecia, porque meu mundo era outro, entende? E durante os dados, desculpa. Berenice deve estar se coçando ali para falar, mas está se segurando. Durante a coleta dos dados, eu e minha orientadora, a professora Simone Reis, muitos momentos nós sentamos e choramos. Que eu falava, Simone, acontece? Ela fala, acontece. Fica quieta agora, olha, transcreva e depois a gente conversa. Porque acontece. E isso me assustou demais ver acontecer nos 3 contextos que uma pessoa pode se formar academicamente, se tornar um professor, onde os maiores dados me trazem discriminação racial, discriminação de gênero. Isso não pode acontecer na academia. O lugar que, para mim, Rubens, menos poderia acontecer é onde mais acontece. E isso, sim, me fez refletir nessa minha trajetória de formação minha pessoal mesmo. Né? Se eu não tivesse tido acesso a essas pessoas maravilhosas que me fizeram, né, me transformar e pensar de outra forma. Né? Quando eu vi pessoas da minha família que eu amava e admirava votando, foi isso que você falou aí, que elas já continuaram a manter a mesma perspectiva que eu achei que eu não tinha mais, mas continuavam mantendo. Eu falei, como que eu posso amar alguém que tem essa perspectiva? Como que eu posso fazer parte de uma família que tem essa perspectiva? Isso me abalou muito enquanto pessoa, enquanto profissional, entende? Então, todo esse processo que a gente vive fora da sala de aula, que a gente tem que acabar levando essas reflexões, porque eu acho que a partir do momento que isso existe, se eu tivesse uma professora naquela escola particular minha, elitista, que me fizesse ver e vivenciar isso daí, eu não teria tardado tanto para descobrir isso, Rubens. Eu acho, então, que esse é o nosso papel enquanto professor, né? Daquela sacudida e falar, existe. Você não precisa esperar chegar lá na tua formação inicial, na graduação, pós-graduação, para ver que isso existe, para você começar a atuar antes. Eu teria sido a melhor professora se eu tivesse tido essa visão antes, se eu tivesse começado a atuar antes, né? Então, é isso que eu tenho complementado com a fala, é bem isso que acontece mesmo. São histórias diferentes, né? Pode falar, Helenice, por favor. Eu fiquei aqui ouvindo a exposição da Mariana e muitas coisas veio à minha cabeça. Mas quando ela chega no lápis de cor, de pele, foi assim, impossível não me voltar a um contexto muito bem vivenciado por mim e assistido muitas vezes também por mim através dos meus filhos. E eu fiquei então pensando como na linguagem, nós construímos a questão do racismo e do preconceito, né? Você cita bem quando você diz que do racismo a gente aprende, mas eu quero também lembrar que o racismo, todas essas questões de racismo, de preconceito, elas passam pela questão de linguagem, você já visualizou isso, e lembrar que a gente só tem uma forma de tentar suavizar, porque a gente percebe que essa é uma ideologia suavizada, né? Há uma suavização, ou seja, talvez um descaso por aquilo que nós vemos acontecendo dentro da escola. Ainda nesse século, ouvi uma professora dizer, pegue um lápis cor de pele, né? Ou um colega dizer, eu quero um lápis cor de pele.
que cor de pele é essa, né? Num Brasil tão heterogêneo, plural como o nosso, né? O que seria esse lápis cor de pele? Que deveria ser discutido em sala de aula, nesse momento de incidente crítico, discutido, refletido, e que muitas vezes passa, porque isso está naturalizado na nossa sociedade. Então, quando você fala dessa questão, eu fiquei aqui pensando e refletindo como nós temos, de fato, que construir e buscar mais do que nunca, denunciar essas coisas e construir ferramentas para uma educação antirracista. Eu acho que só mesmo as pesquisas empreendidas com compromisso social, e aí o Rubens faz um excelente apontamento. A gente precisa refletir o que é uma pesquisa crítica, de fato, o que é um empreendimento crítico. Descrever não basta, é preciso olhar o problema, sem dúvida nenhuma discutir o problema, mas intervir neste problema. E eu penso que o show da questão de uma pesquisa crítica está exatamente nesse aspecto de poder fazer chegar nos determinados espaços sociais os resultados das pesquisas que se denominam críticas e que, de fato, podem propor um reposicionamento social, porque é assim que a gente, enquanto pesquisador crítico, pensa, né? A gente tem que buscar uma mudança social. Então, eu queria dizer a você que toda a sua fala, toda a sua exposição mexe comigo e acredito que muita gente aqui que está te ouvindo também está refletindo no sentido de pensar o nosso compromisso pelo espaço social, sala de aula, a nossa preparação para esse século, ela tem que ser uma preparação antirracista, porque nós vamos lidar com diversas questões que você mostrou, e muitas outras que nós temos assistido, e muitas outras que virão, né, que a gente... Eu não tenho a ideia de que isso vai melhorar. Pode ser pessimismo da minha parte, mas eu penso que como o mundo tem se mostrado, as coisas, Rubem, desculpe-me, mas parecem cada vez mais piorar. Quando a gente pensa que aquele evento de George Floyd foi um evento isolado, e a sociedade olhou para aquilo e disse, opa, precisamos modificar, a gente assiste todos os dias, numa recorrência tremenda, essas violências raciais que a gente tem assistido. Então, eu não tenho ideia de que a gente possa melhorar nesse aspecto. Mas eu acredito muito que a gente possa discutir e produzir ferramentas, como você traz para a gente, um exemplo de ferramentas críticas que possam, de fato, chamar a sociedade para aquilo que a gente precisa fazer, que é atuar, de fato, numa perspectiva antirracista. É isso que eu queria comentar. Eu hoje em dia, bom, a gente vai fazendo ajustes na nossa maneira de pesquisar, né? Eu penso que uma educação docente que seja, de fato, crítica, engajada, denunciativa, pedagógica, interventora, né? Não deveria ser, embora, obviamente, a questão racial hoje em dia é o que está à flor da pele, é o que mais está exigindo a nossa atenção no momento, mas a gente precisa pensar numa educação antirracista, numa educação antimisógina, como a Mariana trouxe no começo lá, a questão da Heidi Lamar, né? Em relação à mulher, e aí agora a mulher também tem camadas, né? A mulher branca, rica, a mulher branca, rica e gorda, a mulher branca, rica e nordestina, e aí vem as camadas, né? E todas as questões interseccionais, né, Rubens? Interseccionais, exatamente. Né? Então, a gente tem que falar de educação anti-misoginia, educação anti-homofobia, educação antirracista, a gente tem que falar de educação anti-xenofóbica, porque a gente tem os migrantes também por aí, né? E por aí vai. Então, a educação docente crítica, ela tem que olhar para cada um desses, eu vou usar aqui um termo bastante rudimentar, né? Esses nichos de dor na sociedade, como dizia Ítalo Calvino, né? E a gente tem que ir lá atuar, né? A gente tem que ir lá atuar, né? E eu dizia para os meus alunos na sexta-feira, né?
e eu tenho um co-orientante de doutorado que ele me entregou o texto dele, e ele dizia no começo do texto dele que o texto dele era de cunho etnográfico. E aí eu chamei ele para o vídeo e falei assim, o que é cunho etnográfico? Não existe cunho etnográfico. Ou é etnografia ou não é. Né? Ou você está pesquisando negros e você sempre vai pesquisar negro, ou você está pesquisando imigrante e sempre vai pesquisar migrante, ou você está trabalhando com incidente crítico na educação infantil e vai trabalhar com isso 10, 20, 30 anos, ou você não é. Então não tem pesquisa de cunho etnográfico. Ou é etnografia ou não é, né? E aí eu me lembro na Unicamp, quando eu fiz uma disciplina lá com a Teca Maia, ela já tinha 25 anos atuando numa única aldeia indígena no Acre, ela dizia, bom, agora que eu estou perto de me aposentar, eu posso dizer que sou etnógrafa daquela tribo. 25 anos. Então, eu acho que uma pessoa colocar numa pesquisa de mestrado, doutorado, 2 anos, 4 anos, que ele é de cunho etnográfico, já deixou a crítica por aí, não existe isso. Né? A criticidade já começou a encontrar obstáculos por aí. Mas, Mariana, você falou um pouquinho sobre como a tua pesquisa, como observar essa questão do incidente crítico por uma perspectiva da linguística aplicada à crítica, né, que eu sei que você é filiada bastante influenciada por isso, por Paulo Freire, por Bakhtin e outros, né? E fez você sentir a dor de olhar para a tua família. Isso já produziu mudanças em você, né, que deve ter sido muito dolorido, né? Porque para nós, Berenice, quando a gente tem que trocar uma amizade, porque a nossa amizade ela é declaradamente racista, ou misógina, ou homofóbica, ou xenofóbica, é uma coisa. Agora, dentro da tua família imediata, como você trouxe aí a questão do teu pai, né? Que não tem culpa, porque é uma outra sociedade, uma outra realidade que ele vivia, mas isso te afetou. E enquanto docente, como é que você percebeu mudança na tua prática? Né? A Mariana professora antes, a Mariana professora agora. Foi uma mudança também, assim, não dolorida, mas especial. Porque até então, eu lido com crianças, eu adoro ensinar crianças na fase da alfabetização, né? Adoro, é isso que eu tenho me especializado cada vez mais. Eu já sentia essa dicotomia e já escutava muito assim, mas você fazendo doutorado para dar aula para criança? Para quê? Né? Então já tinha essa percepção aí, não, eu acho o contrário. Eu acho que quando eu lido com criança, é um ser tão mais complexo, mais rico, aí eu tenho que estar mais preparada, né? A parte é a situação. Mas também eu atuo atualmente no ensino privado, em uma situação privilegiada em relação a recursos, a estrutura, né? Recebo crianças que têm uma informação, que têm acesso a maior número de informação, porém, são crianças que não sabem selecionar a informação. Ou crianças que também carregam consigo, assim como eu carreguei durante boa parte da minha vida, toda uma ideologia elitista, segregatória, né, que segrega, e se coloca uma posição superior, às vezes, às outras. Então, na minha prática, né, tentando, sempre levando em consideração também a fala do Paulo Freire com amor. Quando eu vou entrar na sala de aula, todo dia eu falo, gente, Mariana, vamos lá, amor. Porque eu vou encontrar situações adversas que as crianças refletem diretamente a posição dos pais, a fala dos pais ali para eles. Então, a minha mudança foi no sentido de tentar estabelecer um diálogo, de tentar mostrar por meio de práticas aí didáticas, do material, a partir da escolha do material didático. Não escolho material didático que tragam lá famílias, fotos estereotipadas, não faço isso, né? De jeito nenhum, né? Escolho material que traz a diversidade, e quando não tenho acesso a isso, eu produzo material. Né? Então, tento dialogar com essa criança por meio do material diversificado, tento mostrar vídeos que trazem outras realidades, né? Por exemplo, trabalhar com uma criança, por exemplo, de terceiro aninho, ensinar casa, partes da casa em inglês, por exemplo. Vai muito além de eu falar, isso aqui é living room, isso aqui é pé. Não. Eu trago uma casa de pau a pique do sertão. Para mostrar, ó, cadê? Porque olha que lindo isso daqui. Do que é feito? Por que foi feito assim? Compara com a tua casa. Tem a mesma função da tua casa? Né? Então, eu tenho, né, toda essa diversidade na minha pesquisa me fez pensar na minha responsabilidade de trazer novas perspectivas de reflexão para essas crianças que eu não tive na minha infância. Que eu fui ter a maturidade da minha formação. Então, se elas acatarem ou não, Rubens, ele disse, não sei se vão acatar isso, mas um dia lá na frente elas vão lembrar. Se algum momento da vida delas precisarem se posicionar, pelo menos uma sementinha, eu acho que eu posso deixar naquela aula lá que eu mostrei a casa de pau a pique para ele.
entende? Então, eu entro com essa perspectiva de não querer mudar o mundo, que isso também não me engana, Helenice, que eu também estou num momento bastante pessimista, né, dessas perplexidades aí, mas são crianças que têm o direito, eu acho, e a gente, como professor, tem o dever de plantar uma semente da esperança, porque se a gente não conseguiu, nesse estágio da vida nossa, a gente, infelizmente, está vendo um mundo com uma perspectiva negativa, quem sabe a gente tentando plantar uma semente de positividade, quando eles chegarem lá, na idade que a gente tiver, ou no nível, né, profissional que a gente tiver, eles podem estar pensando diferente da gente. A gente pode começar a criar um ciclo novo dessa perspectiva negativa. Então, eu entro na sala de aula com essa perspectiva. Vamos com amor. Eu vou mudar essas 2 horas, ou esses 40 minutos que eu tiver aqui hoje, pelo menos uma sementinha eu vou plantar. Então, isso que mudou na minha prática, né, diante da minha pesquisa, foi isso que ela trouxe para mim. Não ficou uma coisa, a minha prática deixou de ser muito mecanizada, porque era mecanizada, né, mas passou a ser mais reflexiva e mais voltada à necessidade daquela criança que às vezes tem uma abordagem que pode excluir futuramente, né. É isso. Que bom, nós poderíamos ficar aqui o resto da tarde, né, Helenice, conversando, né? Bom, para mim foi um baita prazer, pena que a gente vai ter que ir caminhando para o encerramento, Mari, mas eu tenho certeza que o pessoal lá, os alunos do curso de Letras do Campus Cubatão, do Instituto Federal de São Paulo, né, ficaram muito felizes em poder ouvir o que você tem a dizer, né? É bem provável que muitos te convidem a queiram que você volte para a gente falar mais sobre esse assunto de forma mais privada, né? Amanhã nós vamos ouvir a Helenice vai ser ao vivo, né? E a Helenice vai falar conosco amanhã também sobre um tema bastante interessante. Ela no chat já me dizia aqui no privado aqui que o que você tem falado, parece que você copiou algumas coisas do trabalho dela também, né? Sintonia. A sintonia, né? A Helenice vai falar de um tema interessantíssimo, que depois certamente vai estar gravado, Maria, e depois você vê, ela vai falar sobre o pretoguês, né? É um tema relativamente novo, pouco falado, pouco escrito, mas que aí eu lancei o desafio quando eu convidei a Helenice, ela perguntou do que eu falo, você vai falar sobre o pretoguês. Perfeito. Né? E a Helenice, como eu conheço a Helenice já há algum tempo, nós nos conhecemos há algum tempo, ela topou na hora, tá suando a posição, vai sair, né, Helenice? Porque, na verdade, nós já falamos disso lá, né, Helenice? Nós só não sistematizamos, né? Então, que coisa bacana. Como essa, a gente tem a oportunidade de sistematizar o que a gente já faz. Né? Maravilha. Maria, muito obrigado por você ter participado. Obrigado por você também, embora você reconheça a tua condição de branca e privilegiada, mas você já tem essa consciência de participar de um movimento antirracista, um movimento anti-misógino, anti-homofóbico, anti-xenofóbico. Essa consciência que, independente da raça ou da situação na vida da pessoa, é que nos torna seres humanos um pouquinho melhores. Né? Eu, como Helenice também, eu não sou pessimista, mas também acho difícil uma mudança assim, extraordinária. Né? Mas, para aliviar um pouquinho a nossa dor, se a gente conseguir ajudar 1 ou 2 pessoas que são os nossos alunos ali, eu acho que a gente já deu uma contribuiçãozinha, uma gotinha de água para o oceano, né, Helenice? Acho que é isso. Né? Não podemos ter muitas pretensões. Agradeço demais. Desculpem pela configuração aqui, pela gravação, mas me coloco completamente disponível a outras falas, né? E meu contato está aí quando quiserem. Vai ser o maior prazer do mundo. O prazer é meu de estar com vocês. A honra é toda minha. Muito obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigado, Helenice. Nos vemos amanhã. Se Deus quiser. Estamos juntos. Tchau, tchau. Obrigada, Mário. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.